Boa noite, amada Igreja Batista do Parque São Basílio. A você, amigo, também que esteja conectado conosco, visitando o nosso site nesta hora. Meu desejo é que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo já esteja reinando nos seus corações, mas nos vossos lares, e como igreja reunida, possamos estar prestando esse culto de louvor, adoração, de ações de graças, mas também de súplica ao nosso Deus, como temos feito todas as quartas-feiras, ainda nessa modalidade virtual, transmitido via online, mas nós cremos que a igreja unida e reunida, o Espírito Santo tem atuado na vida de cada irmão e o Senhor, com certeza, tem ouvido o clamor da igreja. Nós estamos, neste mês de dezembro, já se aproximando do Natal, e é um tempo diferente para nós, e a sociedade como um todo tem vivido, mas em especial os cristãos, porque nesta época, se nós lembrarmos, no ano passado, já tão próximo, como estaríamos em atividades, ensaios, já terminando, de cantatas, peças, para anunciar e celebrar o primeiro Natal. Mas não é por falta de estarmos também envolvidos em todas essas atividades, é que a igreja tem deixado de anunciar. E até neste culto, nós estamos aqui para falar deste amor de Deus através desse nascimento que é o Natal. Porque entendemos e falamos que o Natal não é simplesmente festas, cores, presentes, comida, mas é a revelação do amor de Deus em Cristo Jesus pelas nossas vidas. E por isso nós estamos aqui, a igreja, você reunida agora no seu lar, para celebrar o Natal. Ainda vai acontecer outros cultos, mas no de hoje, o tema até é: alegrem-se servos no Senhor. E nós temos muitos motivos para nos alegrarmos. E eu quero deixar um versículo bíblico que nos traz também esse motivo de alegria, lembrando o Natal. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém. Isaías 9:6, quando já profetiza este primeiro Natal. E por isso a Igreja do Senhor se alegra na celebração deste Natal. Iremos fazer a leitura, texto bíblico que se coloca para nós na ordem de culto. Está em Lucas, capítulo 1, e salteando, começando no versículo 28, e vai salteando os textos. Mas façamos essa leitura todos juntos. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus, pois nada é impossível para Deus. Amém, Glórias ao Senhor, e que este texto também o Senhor possa estar abençoando essa leitura da sua palavra em nossos corações. E a palavra de Deus, ela testifica, os textos em Mateus, capítulo 1, versos também 22 e 23, ele nos diz assim: tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Então o anjo chega e anuncia esta mensagem a Maria,
mas que já fora profetizado pelo profeta, porque Deus já tinha esse plano preparado para toda a humanidade. Então, louvamos a Deus por isso. E nós iremos, até com um cântico também, nesta hora, louvar ao Senhor, com a regência do nosso irmão Valcir. Entoemos então, irmãos, o hino 99 do Inário para o Culto Cristão, um dos hinos, dos nossos hinos de Natal, num berço de palhas. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Lucas 2,16. Num berço de palhas humilde nasceu Jesus pequenino, sem ter nada seu. Estrelas brilharam no pobre lugar que para o menino servia de lar. O gado mugindo acorda Jesus, que na manjedoura sorri vendo a luz. Em teu menino nascido em Belém, e quero seguir teu exemplo também. Jesus ao meu lado vem sempre ficar, guiando meus passos por onde eu andar. Tu foste criança, vem abençoar a toda criança em teu lugar. Amém. Né? Passamos, irmãos, então, neste momento, a fazer as orações de graça, né? Quando nós separamos algum momento para agradecer ao Senhor. A palavra de Deus sempre nos orienta no texto que em tudo dai graça por meio de Cristo Jesus. Pode ser que há muitas pessoas acham até que não têm motivos para agradecer, devido às lutas, dificuldades que enfrentou e tem enfrentado, né, ainda neste ano de 2020, mas a nossa esperança realmente é sempre em nosso Deus, em Jesus Cristo, e que nós temos bastante motivos para agradecer. Agradecendo pelas dificuldades, mas pelas vitórias que o Senhor já nos deu e com certeza nos dará. Então convido a você que já está em oração, né, no seu lar, em gratidão a Deus, agradeça ao Senhor por este dia, por esta oportunidade de estar reunido em família, podendo cultuar em liberdade ao nosso Deus. Sejamos gratos. Agradeça pela sua família, agradeça pelos recursos que o Senhor tem provido, pelo cuidado, o zelo que o Senhor tem tido. Agradeça a Deus. Pais, sejam gratos pela vida dos seus filhos. Filhos, agradeçam pela vida de seus pais. Mesmo diante de toda essa dificuldade que estamos tendo, uma experiência nova, mas agradeça a Deus pelo tempo de convivência juntos no lar, com certeza onde pôde ter tido muitos ganhos em relacionamentos, em aprendizados e alegrias. Por isso, seja grato ao Senhor. Agora, agradeça a Deus pela
vida da Igreja Batista do Parque São Basílio, pelas pessoas que a compõem, em especial pela vida do nosso pastor e sua família, que tem conduzido e preparado, né, muitas mensagens, edificando este rebanho que tem estado sob a sua responsabilidade. Sejamos gratos a Deus pela vida dele, pela saúde que o Senhor tem dado, pelo cuidado. Agradeça a Deus pela vida de cada irmão envolvido na preparação dos cultos que são levados até os nossos lares, muitos abdicando de outras coisas, mas é desde março isso acontecendo, dessa dedicação dos teus servos na área da mídia, do som, instrumentos, dos louvores, servos do Senhor que têm se colocado para o serviço de Deus. Então agradecemos pela vida desses irmãos. Seja grato a Deus pelo seu trabalho, você que está à procura de um emprego ou desempregado. Agradeça a Deus pela vida, pela saúde e a força também que Ele tem te dado e te dará para buscar também o seu trabalho, os recursos. Não desanimes. Confie no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então tenha essa convicção e seja grato ao Senhor. Nesta hora, irmãos, nós iremos convidar nosso irmão Bruno, que tem uma palavra também de ação de graça à igreja, e logo após a sua gratidão a Deus também por tudo quanto o Senhor tem feito na sua vida e ainda fará, com certeza. E ele vai fechar esse momento de ação de graça com uma oração, ele estará orando. Ouçamos então, irmão Bruno. Uma boa noite a todos. Eu estou aqui para agradecer à Igreja Batista do Parque São Basílio de forma específica. Eu consegui nessa semana entregar os últimos trabalhos referentes ao seminário, então posso dizer que é uma questão de tempo para a conclusão disso. E a igreja se dispôs a me dar a bolsa lá, a me sustentar dessa forma, mas também em oração, como igreja, como apoio nesses 3 anos. Então, eu venho aqui, colocar em ação de graças diante do Senhor também esse suporte que vocês têm dado específico, para mim com relação a isso, e colocar diante do Senhor, já que, vocês foram o meio pelo qual Deus me deu o privilégio de poder fazer esse curso e lidar com essa questão do seminário, também que Ele possa fazer de mim o meio para abençoar a igreja, tá? Vou conduzir a oração, oremos. Meu Pai, boa noite, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado força, vida, Pai, a cada momento. Senhor, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de poder adorar o Teu nome, mesmo de forma remota, mesmo de forma não presencial. Meu Deus, muito obrigado por cada família que o Senhor tem preservado até aqui, nesse momento, nesse ano de 2020 tão diferente, Pai, e tão difícil de lidar. Senhor, venho também agradecer a vida da Tua igreja, em específico, Batista do Parque São Basílio, por estar se mostrando Igreja de Cristo em meio a todo esse caos, Pai, que está instaurado aí, nesse mundo. Senhor, venho também agradecer a vida
das pessoas que o Senhor levantou para que fosse possível ter essa forma, né, online, essa forma à distância. Sem essas pessoas seria muito difícil de existir essa disponibilidade. Senhor, vem colocar também a vida de cada família nas Tuas mãos. Sabemos que muitos são os que necessitam de saúde, e o Senhor tem dado, muitos são os que tiveram Covid e se recuperaram, muitos são os que tiveram que lutar até com a morte, Pai, e o Senhor deu a bênção da sobrevivência, de poderem estar aqui mais tempo. Muito obrigado, meu Deus. Meu Senhor, venho agradecer também a cada sustento, cada recurso que o Senhor tem provido a cada casa. Num contexto tão difícil, tão diferente de tudo que já se viu, o Senhor vem e dá o sustento, continua a dar o sustento, meu Deus, muito obrigado. Meu Senhor, que o Senhor nos ensine a lidar com as bênçãos que o Senhor nos dá, de forma a sermos meio de continuar anunciando o Teu nome. Meu Pai, isso que eu tenho a colocar diante do Teu trono de graça, no nome de Jesus. Amém. Que Deus continue realmente abençoando a vida do seu servo, irmão Bruno. E é uma vitória, né, que ele conseguiu, e agradece a Deus, e que possa realmente atuar, né, no serviço do reino, usando já os conhecimentos, preparação que teve. Irmãos, façamos a leitura do texto também que está na nossa ordem de culto. Provérbios 3, 5, 6. Leamos. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém. Como é importante confiar, né, no Senhor e crer nesta verdade que acabamos de ler, estava em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Iremos louvar ao Senhor com mais um cântico do nosso cenário para o culto cristão, número 369. Cristo bom mestre, eis meu querer. Tem muito a ver com o que o Bruno acabou de falar aqui com o Pai através da oração e também com suas palavras à igreja, o hino que nós vamos cantar agora. Cristo bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer. Faze-me forte para resistir às duras provas que possam vir. Cantemos com isso certos no coração, enraizados no coração. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Salmos 143, 10. Isso tem a ver com alegrar-se no Senhor. Cristo bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer. Faze-me forte para resistir às duras provas que possam vir. Cristo bom mestre, eis meu querer, mais santidade na vida ter. Faze-me puro, Cristo Senhor, mais dependente do teu favor. Cristo bom mestre, eis meu querer,
minhas fraquezas todas vencer. Faze-me pronto para lutar, para a vitória sempre alcançar. Realmente é uma letra, né, profunda, para a gente refletir. Fazer a vontade de Deus e na certeza de que alcançaremos vitória, cumprindo a sua vontade. Por isso devemos sempre nos alegrar como servos no Senhor, é o tema do culto, entendendo que o Santo Espírito nos conduz, né, de forma a cumprir os propósitos do Senhor. E nós vamos para mais um momento de oração, momento em que nós colocaremos, né, súplicas e pedidos diante do Senhor. Nós já agradecemos, mas também neste momento de culto nós clamamos e pedimos, porque cremos que Deus tem ouvido as nossas orações e respondido também segundo a tua vontade. Convido a você mais uma vez a fechar seus olhos, para que possamos agora, numa unidade de propósito também, colocar diante do Senhor os pedidos que eu estarei elencando para estarmos juntos, clamando ao Senhor. E comece a orar pela igreja, a igreja local, denominada Parque São Basílio. Como eu gosto sempre de frisar, a igreja sou eu, você, mas o pedido é para que estejamos no centro da vontade de Deus, que acabamos de cantar, né? Que possamos estar no centro da vontade de Deus, que seja o nosso foco. Orem pela vida do nosso pastor Valdemir, de sua família. Clame a Deus para que o Senhor continue sustentando a cada dia, guardando sua vida e dando-lhe sempre a unção para estar conduzindo esse rebanho que tem estado sob a sua responsabilidade, segundo a vontade de Deus. Orem pelas lideranças da igreja. Orem pelas famílias da igreja. Coloque diante de Deus as nossas crianças, nossos adolescentes, para que Deus abençoe os pais, né, na condução da criação dos seus filhos, adolescentes, orientando, sempre dentro do princípio e valores da palavra de Deus, que com certeza, irmãos, viverão tempos difíceis, mas alicerçados na palavra do Senhor, como cantamos, fazendo a vontade de Deus, alcançarão vitórias. Coloque diante do Senhor também a nossa juventude. Você que está naquela lista lá de pais, de oração pelos jovens, coloque aqueles nomes em que você assumiu a responsabilidade de estar clamando ao Senhor pela vida deles. Peça ao Senhor para que os jovens se mantenham firmes na presença de Deus e não venham se desviar, mesmo diante de oportunidades que chamem a sua atenção para outros caminhos. Mas peça a Deus para que o Espírito Santo mantenha-os focados e na presença do Senhor. Clame a Deus também pela vida dos idosos da igreja, aqueles que estão nos seus lares sem poder sair, ou às vezes em cima de uma cama, mas que o Senhor renove a força de cada um deles. Orem pelo nosso país. Coloque diante do Senhor a pessoa do nosso presidente, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Congresso, da Câmara,
São os homens que têm o poder terreno de fazer as coisas diferentes ou de mudar alguma coisa na nação. Mas o nosso pedido é para que o Espírito Santo esteja agindo na mente e corações desses homens, de maneira tal que eles venham fazer um governo que seja bom aos olhos do Senhor. Deve ser o foco da nossa oração, independente de quem esteja lá. Coloque diante do Senhor também as forças civis, militares, forças auxiliares, para que possam agir em nossa nação para manter ainda a segurança, mantermos tempo de paz. Clamem pela população carente, aquelas que necessitam de ajuda, para que o Senhor também esteja sustentando, abençoando essas vidas, criando oportunidades para que sejam atendidas as suas necessidades. Orem pela vida dos desempregados, que eles mantenham-se também motivados. É uma mudança de ano, um novo ano, que não percam a esperança, especialmente confiando em Deus. Orem também pelos empresários. Neste ano foi uma vida difícil para muitos deles, alguns que fecharam seus negócios e ainda não conseguiram reabrir, mas que o Senhor também esteja provendo sustento, mantendo a motivação para que busquem oportunidades para continuarem seus negócios. Clamem pela vida dos missionários, irmãos. Homens de Deus que estão espalhados pelo nosso país, pela face da terra, levando esta mensagem de salvação, a mensagem de esperança, de fé e amor, que eles possam a cada dia ser também sustentados por Deus, a provisão de cada dia para as suas vidas, suas famílias, que sejam guardados pelo Senhor. Especialmente aqueles que estão em países em que não tem a liberdade da pregação da mensagem do Evangelho. Sobre a lista de missionários que são sustentados pela nossa igreja, você lembra, nesta hora, de nomes que enfrentam esta situação, e coloque diante de Deus, clamando pela vida desses missionários. Orem pela igreja perseguida, a igreja sofredora, que não tem essa liberdade que estamos tendo de cultuar, mas que o Senhor possa também estar fortalecendo, sustentando a fé dos seus servos. Clame a Deus pelas famílias da sociedade. Orem para que essas famílias possam encontrar a graça de Deus nos seus lares, viver uma experiência com Cristo. Com certeza serão famílias vivendo princípios e valores da palavra de Deus, influenciando toda a maneira de viver da sociedade. Mas clame a Deus também pelo consolo e conforto aos corações das famílias que se encontram enlutadas com as perdas de seus entes queridos. Estamos ainda vivendo um momento dessa pandemia que tem ceifado a vida de muitas pessoas. Muitos lares estão sofrendo com a perda. Então coloque diante do Senhor para que haja o conforto e o consolo nessas famílias. Clame a Deus pela Igreja do Senhor em nosso país, a Igreja de Cristo, que possa fazer a diferença a cada líder, a cada pastor na direção de uma comunidade cristã, que possa estar também no centro da vontade de Deus.
Mas orem a Deus pelas nações do mundo que ainda sofrem com esta situação da enfermidade. Ainda não temos uma solução cientificamente comprovada sobre isso e por isso há tanta ansiedade. Que Deus possa atuar na vida das nações, na vida dos líderes de cada nação. Orem também pela vida dos profissionais da saúde, em todas as áreas dentro de um hospital, desde o maqueiro até o diretor-chefe, médicos, enfermeiras. Que esses profissionais também sejam guardados e que possam atuar com amor no coração. Agora orem pelos enfermos, irmãos. Nós temos uma lista também de pessoas que se encontram até com a Covid-19 e outras enfermidades que têm pedido oração à igreja. Então clame a Deus pela vida. Você lembra dos nomes que estão na sua letra, lá na lista, né, do grupo do WhatsApp da igreja? É um momento de aproveitar e clamar pela vida também dessas pessoas que encontram-se enfermos. Peça a Deus para que tenha misericórdia, para que possa atuar na vida, trazendo cura, trazendo libertação espiritual, e que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. Mas agora também derrame-se diante do Senhor e ore por você. Coloque seus pedidos, seus anseios. Já agradecemos, mas é um momento também de gratidão pelo ano que está passando, mesmo diante dessas dificuldades. Mas até aqui nos ajudou o Senhor e por isso alegremo-nos nele. E já comece também a colocar seus planos, seus pedidos, crendo que o Senhor está recebendo e irá te responder no tempo certo. Poderoso Deus e eterno Pai, neste momento em que a igreja unida em seus lares, mas na comunhão do Espírito, colocamos diante de Ti vários tópicos, clamores, súplicas, Senhor, crendo que não há outro Deus além de Ti em quem devemos depositar as nossas expectativas. Por isso te pedimos, Senhor, que o Senhor possa atender essas colocações. Te clamamos pela vida da Tua igreja, das lideranças, pelas famílias da sociedade, pelas crianças, jovens, adolescentes, idosos. Ó Deus, toma nas Tuas mãos. Dirige o passo da nossa nação, para que possamos também ter tempo de paz e prosperidade. Mais uma vez, abençoa a Tua igreja, para que ela possa também cumprir o papel para o qual foi chamada. Dê-nos discernimento, Senhor, de como agir e viver em esse tempo de pandemia, como a igreja agir, que somos cada um de nós, pessoas, mas temos que fazer a nossa parte, e não se acomodar ou ficar com medo, ou deixar a ansiedade tomar as nossas mentes e corações. Por isso que Teu Santo Espírito venha vivificar a fé e motivar a Tua igreja a estar sempre Te louvando, Te buscando e fazendo a diferença, especialmente no nosso país, na nossa nação, para que as pessoas possam ver a luz do Senhor brilhar através da Tua igreja. Mas perdoa as nossas falhas,
e tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. É o que te pedimos em o nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, ainda orando ao Senhor, né, mas através do louvor, nós convidaremos aqui nosso irmão, jovem Natan, para que esteja tendo uma participação musical. Boa noite, igreja, né? Estou aqui hoje para cantar para vocês uma música que eu aprendi já tem um tempo, mas foi pela minha irmã, porque ela que via. Alegrem-se sempre no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, alegrem-se. Novamente direi, alegrem-se, alegrem-se. Filipenses 4:4, Filipenses 4:4, Filipenses 4:4, Filipenses 4:4. Nara nara nana, nara nara nana. Alegrem-se sempre no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, alegrem-se. Novamente direi, alegrem-se, alegrem-se. Filipenses 4:4, Filipenses 4:4, Filipenses 4:4, Filipenses 4:4. Nara nara nana, nara nara nana, nara nara nana, nara nara nana. Nara nara nana, nara nara nana. Agradecemos a participação aí do Natan, né? Que Deus continue abençoando a sua vida e que você mantenha-se, né, alegre no Senhor. E é bom, irmãos, viu? Alguém aprendeu um versículo da Bíblia, se alguém, né, de repente, não sei um versículo, o cântico, né? Filipenses 4:4. Muito bom, né? Irmãos, passaremos agora então a palavra ao nosso pastor, Valdemir, que estará trazendo, né, o recado do Senhor para nós nesta noite. Sem dúvida, irmãos, uma das formas mais fáceis de aprender a Bíblia é aprender cantando. Não é uma organização evangélica que trabalha com crianças e tem essa especialização. Tem muitos hinos, muitos corinhos com versículos da Bíblia para ensinar as crianças a memorizar. Alegrem-se no Senhor, Filipenses 4:4, né? Então é fácil a gente aprender. Antes, irmãos, de darmos continuidade ao nosso estudo da capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quero passar de novo, até para colocarmos como motivo de oração pela humanidade, aquele quadro que nos mostra o número de óbitos
causados pela Covid, os 10 países com maior número de vítimas da Covid-19 por 1 milhão de habitantes. Irmãos, estão observando esta lista, o Brasil já esteve em 4º, depois foi em 6º, agora é o 10º país. Isso não significa em absoluto que o número está diminuindo, né? Isso não acontece mais, o número de óbitos nunca diminui, né? Pode até aumentar pouco, mas vai continuar aumentando até o fim desta pandemia. Mas, pela ordem que nós temos aí, o país com maior número de vítimas é a Bélgica, com 1.593. Em segundo lugar, o Peru, com 1.159. Em terceiro lugar, a Itália, com 1.118. Em quarto lugar, o Reino Unido, com 1.037. Em quinto lugar, a Espanha, com 986. Em sexto lugar, os Estados Unidos, com 962. Em sétimo, a Argentina, com 920. Em oitavo, o México, com 917. Em nono, a França, com 908. E em décimo, o Brasil, com 879 óbitos por 1 milhão de habitantes. Que Deus tenha misericórdia, continue tendo misericórdia, irmãos, desta humanidade, não é? Mas sempre lembrando que isso nos assusta, isso nos coloca diante de uma realidade complicada, mas não esconde uma outra verdade, não é? E morre muito mais, 5 vezes mais pessoas de câncer do que pessoas vítimas da Covid, e o que é pior, morre mais pessoas de fome. Cada dia que morre pessoas a cada dia por causa da Covid. Por que isso não é tão falado, tão servindo de motivos de reportagem? As razões, de repente, podem ser várias, né? Mas isso demonstra esse desequilíbrio também da humanidade em relação às coisas que afetam a mesma. Capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículos do 22 ao 26. 1 Coríntios, capítulo 15, do 22 ao 26. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Baltazar Rubinmeier, o corifeu dos anabatistas, tinha como uso repetir diante daqueles que o ameaçavam a frase: podem nos matar, mas não podem matar a verdade. Pegando mais ou menos uma carona, né, nessas palavras do corifeu dos anabatistas, eu acredito, irmãos, que os grandes erros, por mais danos que façam, não conseguem causar o dano maior, que seria o destruir a verdade. Por exemplo, aproveitando-nos desta época na qual nós estamos vivendo, em que pesem todos os grandes erros sobre o Natal, não se consegue destruir a grande verdade sobre o Natal, no primeiro Natal, a grande verdade da sua mensagem, que é Deus se fazendo gente como a gente, em Jesus Cristo, para caminhar com a gente nas estradas da vida. Acredito, meus amados, que os grandes erros, por mais danos que façam, portanto, não conseguem causar o dano maior, que é o de destruir a verdade, e isso é uma verdade, ou foi uma verdade, em relação às experiências, à vivência da igreja de Corinto. Ela viveu, de certo modo, o que eu acabo de falar. Por mais que deturpem, corrompam, escondam a verdade, ela acaba permanecendo e, em determinado momento, ela é destacada. A igreja de Corinto cometia erros constantes e até gritantes.
Mas tais erros trouxeram à baila verdades extraordinárias que, destacadas, ensinadas, estruturam o cristianismo de Cristo. Boa parte da membresia de Corinto, né, vivia assediada por erros, mas isso fez com que o apóstolo Paulo precisasse intervir, e nessa sua intervenção ele destacou verdades que servem para nós e que se constituem nas doutrinas bases do cristianismo, conseguindo manter o cerne da mensagem do Evangelho, a saber, Jesus Cristo para sempre, Senhor e Salvador absoluto, morto numa cruz para a remissão dos pecados, e assim a única esperança de vida eterna, determinando como prova disso a sua ressurreição. Os erros da igreja, inclusive acerca da ressurreição, trouxeram à baila verdades extraordinárias. Há de se ter a compreensão em relação aos de Corinto, temos lembrado, por causa da realidade de tal igreja existir numa época quando ainda não existia o Novo Testamento, recebendo a igreja corintiniana e as demais igrejas cristãs as doutrinas através dos ensinos orais e das revelações aos mestres ou doutores. Podemos desta forma entender que o estar conseguindo manter o cerne da mensagem do Evangelho não significava, no entanto, que a igreja de Corinto realmente estivesse compreendendo em sua inteireza todo este cerne da mensagem do Evangelho e que isto ameaçava a igreja como tal, inclusive nesta questão primordial, a da ressurreição. Comentamos que concorda grande parte dos intérpretes da carta primeira aos Coríntios, da parte de Paulo, com o fato de que, por certo, o ensino de que Jesus Cristo ressuscitara dentre os mortos não estava sendo compreendido como uma ressurreição de forma literal. Com certeza, os de Corinto, em sua maior parte, criam numa ressurreição de Jesus Cristo glorificado, mas não como uma ressurreição física, corporal. Esta era uma crença que acabará sendo adotada em todas as épocas do cristianismo, graças à existência dos que explicarão que o desejo dos apóstolos em ter Jesus Cristo com eles fez com que a visão de Jesus Cristo lhes parecesse uma presença física e que a própria experiência de Paulo foi isto. Isto é, Paulo teve uma visão espiritual de Jesus Cristo que lhe pareceu falar, levando-o a acreditar que havia acontecido um encontro físico. Sem dúvida, entre esses existiam e ainda existem os que acreditavam e acreditam que morrer com a fé em Jesus Cristo como Salvador absoluto implicava ou implica na salvação eterna, sem que para isto tenha de haver uma ressurreição corporal. Boa parte da teologia liberal do protestantismo da Europa assume ainda hoje este tipo de postura. A ressurreição é, para esses, figurada, simbólica, que era o que devia estar acontecendo em boa parte, especialmente da direção da igreja de Corinto. Então surgiu Paulo falando, obviamente, de uma ressurreição corporal, física do Senhor Jesus, de forma que para os de Corinto e depois para todos nós, os cristãos, a afirmação, se Cristo não ressuscitou, é vã a fé de vocês, tem a ver com crer nesta ressurreição de forma física, corporal, e tal crença há de se tornar, então, em ponto capital, indispensável à autenticação da fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto. Jesus não é o Senhor absoluto quando não se aceita a sua ressurreição física e corporal, porque isso é admitir que ele, Jesus, não é o Senhor da vida, quando ele diz, no entanto, eu sou a vida. Mas para responder isto, Paulo, o apóstolo, levantou outras verdades fundamentais para a igreja de Cristo, como a importância do significado coerente, equilibrado de Jesus para esta vida, uma realidade que precisa ser compreendida por muitos no chamado contexto evangélico atual, e especialmente entre os denominados de neopentecostais.
Em Jesus, quando nós estamos alegres de fato. Natan acabou de cantar aí sobre o estar alegre. A paz da alma que Jesus dá pode nos tornar felizes até em circunstâncias as mais difíceis, as mais adversas. A saber, as nossas lutas, sofrimentos, decepções podem doer, podem pesar, podem machucar, mas por causa de Jesus Cristo, elas nos edificam, elas nos amadurecem, elas nos ensinam, fazendo-nos experimentar o passar pelo vale das sombras e morte com Ele, conforme está no Salmo 23. Mas por que Ele, em situações assim, faz a diferença? Exatamente, irmãos, por causa da ressurreição. Paulo apresentou a realidade do ser Jesus Cristo, as primícias entre os que dormem, isto é, o ser o primeiro a ressuscitar para não morrer, e ressuscitou para estar vivo em nosso meio, vivo na nossa história, vivo conosco. O Senhor ressuscitou para ser as primícias para os seres humanos, que então vão também ressuscitar como seres humanos aperfeiçoados e glorificados. E aí o apóstolo introduziu a questão Cristo versus Adão. Paulo ensinou aos coríntios, chegando tais ensinos a nós hoje, sobre o fato de que, se é verdade que todos nós, seres humanos, participamos da natureza mortal de Adão, e por isso também todos nós nos tornamos corresponsáveis pela realidade da morte que essa natureza humana passou a experimentar, também é verdade que os que em Cristo são transformados em seres viventes para sempre, serão ressuscitados corporalmente por Jesus Cristo, para estar com Ele corporalmente para sempre. E aí entramos em nosso texto de hoje e nas verdades de hoje. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Nossa morte em Adão está no fato de que todos nós participamos da natureza de Adão e, portanto, somos também os responsáveis pela morte que essa natureza corrompida provocou. Só que em Cristo todos serão vivificados. E isto faz, irmãos, uma grande diferença. Os universalistas pegam esse texto para dizer que todos serão salvos, porque Paulo diz que em Cristo todos serão vivificados. Eles estão esquecendo que Paulo, quando começa a carta aos Coríntios, ele diz aos santos de Deus que estão na igreja de Corinto. As palavras que ali estão são para crentes. Dificilmente nós encontramos, irmãos, nas epístolas, alguma coisa dirigida para não crente. Quando isso acontece, fica muito claro o que está acontecendo. Tudo que é dito, mesmo as coisas às vezes mais complicadíssimas, como aquelas que temos estudado ao longo dessa carta aos Coríntios, como Paulo ter que dizer: o que vocês fazem não pode ser chamado de ceia, o que vocês estão fazendo com o corpo de Cristo. Eu já disse que no texto original, no grego, é como se estivesse fazendo picadinho de Cristo, e Paulo diz: como é que isso pode acontecer? Coisas inimagináveis, para nós, e às vezes nós praticamos, esquecendo que também estamos envolvidos todos nessa mesma situação por causa da nossa humanidade. Mas essas palavras têm a ver com os crentes. Em Cristo todos serão vivificados. Em Cristo, porque creem em Cristo, pertencem a Jesus Cristo. A afirmação em Cristo todos serão vivificados é a maneira do apóstolo esclarecer que ele não está falando de uma ressurreição em geral. Paulo estava escrevendo para os que estavam em Cristo, para os crentes. Ele estava pensando e falando da ressurreição daqueles que estão em Cristo. Haverá uma ressurreição também para os que não estão em Cristo. Essa será a ressurreição que Daniel diz ser a ressurreição para a vergonha eterna. Mas o apóstolo estava focando, ao escrever para os crentes de Corinto, a vivificação que será a realidade dos que estão em Cristo. A ressurreição dos demais não era agora o seu assunto. Então ele está aqui lidando com a ressurreição da vida, individualmente falando. Não se trata da ressurreição do juízo final, que diante das palavras do próprio Paulo, no capítulo 6 desta primeira carta aos Coríntios, vocês não sabem que vão julgar os anjos, nos permite então pensar
que os salvos em Cristo estarão participando do juízo final, mas não para serem julgados. Estarão, na verdade, participando do julgamento. Por isso Paulo diz, vocês não sabem que vão julgar os anjos? O julgamento dos salvos não é o julgamento, não é o comparecimento diante do grande trono branco de Deus mencionado lá no Apocalipse. O julgamento dos salvos é o tribunal de Cristo, conforme está em Romanos 14:10 e 2 Coríntios 5:10, e não, como eu disse, o grande trono branco de Apocalipse 20:11. No tribunal de Cristo é onde as nossas obras serão avaliadas pelo que fizemos por causa de Jesus Cristo. Não se trata de salvação ou perdição, porque o tribunal de Cristo é para os salvos. O tribunal de Cristo é para ver como é que nós vamos começar a viver nos novos céus e na nova terra em termos de plenitude de Cristo. Mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. A palavra primeiro no grego clássico traz a ideia de uma corte. Inácio de Antioquia, na sua epístola aos Coríntios, fala de uma sucessão de ressurretos, de pessoas ressuscitadas, encabeçadas por Jesus Cristo. Em termos de ressurreição, Jesus é quem vai aparecer inicialmente, porque ele já ressuscitou, se tornando na primícia dos que dormem, isto é, no primeiro a ressuscitar para não morrer mais. Já mencionamos isso, estudamos isso. Como Senhor da vida, ele então ressuscitará os que lhe pertencem, isto é, os que morreram em Cristo e foram vivificados em Cristo pela ressurreição da conversão. Daí Paulo chamar os convertidos a Cristo daqueles que estão ressuscitados em Cristo. Colossenses 3:1. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Este vier, depois, é a palavra parousia, que Paulo usou aqui no grego, e literalmente esta palavra significa presença. Parousia é a palavra normalmente usada para se referir ao segundo advento, ou à volta de Cristo, levando-nos a raciocinar, então, que esta ressurreição em que Cristo estará encabeçando, né, os ressurretos, porque ele já está ressuscitando e ele é que ressuscitará aqueles que lhe pertencem, tem a ver, então, com a sua segunda vinda, com o segundo advento. A afirmação que está em Apocalipse 20, versos 4 e 5, eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, o restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos, esta é a primeira ressurreição, o texto diz, é entendida por um segmento como um aviso de que haverá a ressurreição dos salvos e um tempo depois, um tempo não definido, daí a expressão 1000 anos, ressuscitarão então os não salvos para o juízo. Mas para um outro segmento, a primeira ressurreição é a ressurreição da conversão a Cristo, que torna as pessoas vivas para sempre, de modo que a ressurreição dos 1000 anos depois é a referência à ressurreição para o juízo dos não salvos, que já estavam mortos espiritualmente. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Versos 24 e 25. É natural, irmãos, que esses versículos nos causem indagações, porque aqui nos fala de um reinado de Cristo que é condicional. E nós temos a ideia de que o reinado de Cristo é eterno, é para sempre. Sim, mas é preciso aprender alguma coisa antes. Pela maneira como o oráculo de Deus escreveu, nós concluímos que o Senhor Jesus tem um reino que não é o reino definitivo dos novos céus e da nova terra. Ele será tal reino, este reino de Jesus será este reino dos novos céus e da nova terra, quando for entregue a Deus, como Pai.
Entendamos, o Senhor Jesus é rei, mas o seu reino ainda é messiânico, ou o reino do Cristo mediador, e, portanto, um reino de lutas, um reino de paz que só Ele pode dar, mas sem paz ao redor deste reino. Cremos, ensinamos e confessamos que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, mas neste momento, hoje, agora, o seu reinado só é reconhecido por aqueles e aquelas que receberam o seu senhorio. Na verdade, a maior parte da humanidade não reconhece Jesus como Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, embora ele seja isto, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, meus amados, é por isto que Satanás, vencido, derrubado, derrotado, mas ainda não destruído, ainda não jogado no lago de fogo e enxofre, Apocalipse 20:10, é por isso que o diabo pode se associar aos seres humanos para fazer acontecer todas as manifestações que contrariam os propósitos do reino de Jesus Cristo, que são os mesmos propósitos de Deus como Pai. Se nós em Cristo podemos resistir ao diabo, e podemos, se ele, Satanás, não nos pode tragar, abocanhar, embora viva todos os dias querendo isto, não pode por causa do reinado de Cristo em nós. Satanás pode ser resistido, Satanás não pode nos tragar, não pode nos abocanhar por causa do reino de Cristo em nós. É por causa do reinado de Cristo em nós que há a possibilidade da resistência a Satanás e a vitória sobre ele da nossa parte. Isto acontece porque Jesus Cristo é nosso Senhor e Rei absoluto, mas, como disse, esta realidade está com a menor parte da humanidade, da qual eu e você fazemos parte. Mas isso terá um fim. Daí o apóstolo ter escrito, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Todo domínio de Satanás, toda autoridade e poder que ele, Satanás, tem, porque os seres humanos incrédulos, indiferentes e rebeldes em relação a Deus, dão a ele, Satanás, autoridade e espaço para isso, daí ele ser o príncipe, do mundo. Todo este domínio, no entanto, vai terminar. Vai terminar. E a prova disto será quando estiver acontecendo. E aí, para toda a humanidade, sem exceções, o que está escrito em Filipenses 2, 10 e 11, a saber, todo joelho estará se dobrando diante da soberania dele, Jesus, toda língua o estará confessando como Senhor, sem que ninguém possa contestar. Prova cabal de que não há outro domínio, nem outra autoridade, nem outro poder que não o dele, Jesus Cristo. Quando isto acontecer, é que virá então o fim de todas as misérias, de todos os pecados e de toda a influência demoníaca. E aí o reino messiânico, o reino mediador do Senhor Jesus Cristo, estará sendo entregue a Deus como reino que eterno não sofrerá mais qualquer tipo de oposição. Então ele, Jesus, será o Senhor à direita do Pai, ou seja, no mesmo nível de Deus, e ele, Jesus, será a visão que vamos ter da Trindade. Ao vermos Jesus, estaremos vendo o Pai e o Espírito Santo. Finalmente, o último versículo do nosso estudo hoje. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Amados e amadas, o reconhecimento final da vitória do reino de Cristo terá mesmo de ser esta, o fim da morte, a morte da morte. Não a morte somente em seu aspecto biológico, mas a morte também como poder que oprime, massacra, arrasa, reduz ao nada, escraviza. Como afirma Dr. Gottfried Breckmeier,
por matar a vida, a morte é, por excelência, a grande adversária da obra de Deus. Há até alguns comentaristas que entendem que quando Paulo diz e fala sobre o fim da morte, na verdade ele está pensando na própria pessoa de Satanás. Seja como for, a morte surgiu por causa do pecado e ela é realmente a grande inimiga, a pior inimiga, não é, de nós seres humanos. Tradutores da Bíblia reconhecem a dificuldade de alcançar toda a ênfase que Paulo quis dar a essas suas palavras. Pode ser algo mais ou menos assim: a morte é o último inimigo do reino de Cristo a ser condenado, a ser colocado sob os seus pés, porque aí então ela será anulada, cancelada, destruída. Sim, é verdade. A morte já perde o seu poder para os que estão no reino de Cristo. Ela pode causar dor e causa dor. Ela pode e traz a saudade. Ela pode causar tristeza, mas ela não pode nos causar a incerteza. Não, não pode, porque os que morrem em Cristo sabem que o morrer é um momento feliz, glorioso, em que os filhos da luz poderão ver, afinal, o rosto de Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos faça cada vez mais crentes na ressurreição, que nós vamos ressuscitar. Os que morrerem em Cristo estão em espírito, no que os judeus chamavam de paraíso, de seio de Abraão, no que os gregos chamavam de paraíso, no que nós chamamos de céu, né? De forma popular. Mas eles descerão com Cristo no último dia para encontrar aqueles da igreja que estiverem vivos, e aí os que estiverem vivos serão transformados em seus corpos. Nós vamos estudar isso um pouco mais adiante, nesse mesmo capítulo, né? E os mortos ressuscitarão, já descerão com o Senhor Jesus, já recebendo os seus novos corpos, para vivermos corporalmente toda a eternidade, de uma forma maravilhosa, com corpos glorificados, eternos, impossível de morrer, impossível de adoecer. E isso, queridos, longe de ser apenas uma utopia para algo que nós apenas cremos, não. Isso tem de ser algo que precisa ser vivenciado nesses dias que nós estamos vivendo, irmão, para nos dar consolo, para nos confortar, para nos dar forças e ânimo para continuarmos nessa nossa caminhada. E como nós estamos celebrando o Natal, isso tudo tem a ver com o Natal, porque Jesus nasceu para salvar os homens dos seus pecados, né? Disse o anjo. Nasceu hoje para vocês o Salvador, que é Cristo Senhor. Salvador, porque veio para morrer na cruz e veio para ressuscitar e veio para nos assegurar também a nossa ressurreição. Amém. Vamos então, irmãos, encerrar o nosso culto como nós temos feito das vezes anteriores, impetrando então a chamada bênção dos apóstolos. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor, a consolação do Espírito Santo, a orientação desse Espírito, seja conosco aqui que participamos deste culto, nesse templo, seja com os que estão nos assistindo nas suas casas, e seja com todo o povo de Deus, espalhado, presente por toda a terra. Amém, amém e amém.